Por que o deserto do Atacama é tão seco? A região situada no norte do Chile, onde se localiza o deserto do Atacama, é seca por natureza. Ela sofre a influência do anticiclone subtropical do Pacífico Sul, ASPS, e da Cordilheira dos Andes. O ASPS, região de alta pressão na atmosfera, atua como uma tampa que inibe os mecanismos de levantamento do ar necessário para a formação de nuvens ou chuva. Aqui vale a pena destacar. Região de alta pressão na atmosfera atua como uma tampa que inibe os mecanismos de levantamento do ar necessários para a formação de nuvens ou chuva. Nessa área, há umidade perto da costa, mas não há mecanismo de levantamento. Por isso, não chove. A falta de nuvens na região torna mais intensa a incidência de ondas eletromagnéticas vindas do Sol, aquecendo a superfície e elevando a temperatura. De noite, a Terra perde calor mais rapidamente, também devido à falta de nuvens e à pouca umidade da atmosfera, o que torna mais baixas as temperaturas mínimas. Essa grande amplitude térmica é característica dos desertos. Grande amplitude térmica é uma característica dos desertos. Baseando-se na leitura do texto e dos seus conhecimentos de processos de condução de calor, é correto afirmar que o ASPS, aí uma lacuna, e a escassez de nuvens na região do Atacama, e aí vem outra lacuna, e aí o enunciado pede: as lacunas são corretas e, respectivamente, preenchidas por. Ora, o que acontece? Inicialmente, se a gente dá uma olhada, já que foi especificado no texto que é o deserto do Atacama, então o próprio texto faz referência que é um deserto que aparece na parte da América do Sul, fica fora do Brasil, ali na lateral, que é exatamente numa determinada porção do Chile. Então, tem uma determinada extensão, esse deserto pode aparecer dividido em algumas áreas. Existe uma curiosidade em relação ao deserto do Atacama, que é um monumento esculpido em pedra, que é em forma de mão. Isso deve ser uma das coisas mais conhecidas do deserto. E a ilustração que aparece exatamente no módulo que você tem para estudar, onde a questão aparece, que é essa figurinha que aparece do lado, que mostra a sensação térmica no deserto durante o dia e a sensação térmica no deserto durante a noite. O que acontece? Repara como tudo é um ciclo. Se nós temos uma região que é muito quente, então a tendência é que esse ar dessa região se expanda, fique menos denso e tenha a tendência a subir. Agora, exatamente nesse local especificamente, não é característica de todo o deserto, mas no deserto do Atacama acontece, por conta também da presença da Cordilheira dos Andes ali em redor. Acaba que você tem essa história do anticiclone, então funcionar como uma tampa, o texto diz. Isso dificulta a ascendência do ar. E no que o ar não sobe, então ele não leva a umidade. Se não leva a umidade, então não tem formação de nuvem. Se não tem formação de nuvem, não chove. Em contrapartida também, um céu limpo, sem nuvens, a incidência direta de luz solar ela é muito maior. É o que a gente chamaria de índice ultravioleta. Então a coisa acaba criando um ciclo. Se tem muita incidência de luz solar, o local é muito quente. Nesse local específico, onde o ar quente não consegue subir, não tem formação de nuvem, não chove, consequentemente é um local extremamente quente. Por ser um deserto, a ausência da umidade do ar, isso faz com que o local seja muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. Então, quais são as consequências da presença desse anticiclone para esse local específico, para o deserto do Atacama? Aí nós temos duas coisas que é exatamente o que a questão pede. Vamos dar uma olhada no texto? Quando ele pede, respectivamente, o que é que significa a presença do ASPS, do anticiclone. Então ele dificulta as correntes de convecção, exatamente pelo fato de ele funcionar como uma tampa.
E como consequência disso vem a escassez de nuvens. E por conta de você ter um céu limpo e a escassez de nuvens, o que acontece? A alta incidência de radiação ultravioleta. Então isso favorece a irradiação do calor. De tal maneira que nós teremos que marcar como resposta correta a alternativa C de casa.